No reencontro do esporte com a Série A na Ilha do Retiro, o reencontro também com ele. Vamos contar a história de Sport 1, Palmeiras 2. Ou seria Sport 1, Bruno Arleiro de Araújo 2. Vamos descobrir. Vamos para. Olá, torcedor, olá, torcedora que acompanha o Esportices Blogcast. Acabou agora há pouco na Ilha do Retiro, Sport 1, Palmeiras 2, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A reestreia do Sport em jogos de Série A depois de 3 temporadas e uma derrota dura de digerir, principalmente pelas circunstâncias dessa derrota. Uma derrota que teve a clara influência da arbitragem do senhor Bruno Arleiro de Araújo, árbitro carioca, que veio apitar o jogo hoje aqui na Ilha do Retiro e que deu 2 pênaltis a favor da equipe palmeirense. Um, que eu acho que até foi, mas o segundo, claramente não foi. Claramente não foi. E o Sport, como disse na abertura do vídeo, se reencontrou com esta figura aqui, que é muito comum às equipes nordestinas quando jogam uma primeira divisão, o garfo. O Sport hoje foi garfado novamente, como acontece em outros torneios de Campeonato Brasileiro, como já aconteceu no passado, e como não deixará de acontecer esse ano de novo. Bom, antes da gente falar do jogo, claro que eu quero convidar você para que siga as redes sociais do Esportices Blogcast, siga a gente também, né, nas nossas redes sociais, siga a gente no nosso canal no YouTube, se inscreva, deixa o like, faça o Pix se você quiser, para dar aquela força financeira para o canal, para a gente chegar, quem sabe, aí a os 1000 inscritos, para que a gente possa levar para você muito melhor conteúdo durante a Série A do Campeonato Brasileiro. Você quer que o Esportices cresça, que a gente faça coisas mais legais aí para você, matérias lá na Ilha do Retiro, que a gente consiga realmente dar um conteúdo de primeira para você? Então, chega junto, dá essa força pra gente. Né? Então, estamos esperando aí a sua colaboração. Bom? Torcedor, assim, evidentemente que eu jamais vou estar aqui querendo que o esporte seja beneficiado por arbitragem. Jamais. Né? Eu jamais quero que o esporte seja vença uma partida com erro de arbitragem a favor. O esporte sempre vence seus jogos no campo. Né? Agora, você perder um jogo com influência da arbitragem é para você ficar muito pé da vida. É para você ficar muito pé da vida. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Né? Vamos falar do que aconteceu antes. Né? Assim, torcedor, eu sabia que Sport Palmeiras seria o nosso primeiro batismo de fogo nessa Série A do Campeonato Brasileiro, né? Por mais que o jogo contra o São Paulo também fosse um jogo difícil, mas hoje o enfrentamento seria muito mais complicado. Hoje nós estamos enfrentando uma equipe que briga para ser campeã brasileira. E que, ao meu ver, não precisa de ajuda nem de interferência de arbitragem para ganhar, não. O elenco do Palmeiras é muito melhor do que muitas equipes aí da primeira divisão. Tem um técnico que já está há muito tempo aí, um técnico consagrado, jogadores aí que custam milhões de reais, uma folha salarial a perder de vista. O Palmeiras não precisa de empurrãozinho de arbitragem, não. Então, isso é o que me deixa mais revoltado pelo que aconteceu. E o Sport foi encarar esse Palmeiras hoje na Ilha do Retiro. Numa Ilha do Retiro cheia. Parabéns à torcida do Sport, que foi em peso hoje à Ilha do Retiro, como tinha ido em peso na partida na quarta contra o Retrô. E os primeiros minutos do jogo mostravam claramente um equilíbrio. Foi um jogo que começou muito estudado, com poucas chances ali de um lado e outro, né?
Mas a partir dos 15 minutos ali do primeiro tempo, o Sport começou a se assentar no jogo. Começou a ter um domínio territorial diante da equipe do Palmeiras. Começou a criar mais chances. Hereda muito bem no jogo. Hereda estava sendo o melhor em campo para mim. E aí, infelizmente, acabou se machucando ainda no primeiro tempo, dando lugar ao Matheus Alexandre. Esse a gente vai falar depois. Lucas Lima também participando muito bem do jogo hoje. Hoje o Lucas Lima fez, na minha opinião, uma boa partida. O Barleta errando algumas tomadas de decisões, não estava na mesma frequência. Pablo também, faltou um Pablo hoje mais presente em termos de ofensivos no campo. Então o Sport começou a tomar conta do jogo a partir ali dos 20 minutos. Mas aí aos 32 minutos do primeiro tempo, 31 minutos ali mais ou menos, na primeira chegada do Palmeiras, foi a primeira mesmo, torcedor. A primeira chegada do Palmeiras no jogo. Uma bola foi alçada da direita para a área e Chico toma ali a decisão de colocar o braço bloqueando a passagem do atacante palmeirense. Acho que foi até do próprio Flaco Lopes que bateu o pênalti e fez o gol. O árbitro marcou o pênalti, né? Um pênalti que, apesar dos próprios jogadores do Sport, ele marcou. E esse eu até fico calado, porque Chico tomou, na minha opinião, uma decisão muito arriscada. Botar aquele braço ali dentro da área, o juiz estava perto. Não dá pra dar mole desse, Chico, não dá pra dar mole. Me desculpe, acho que você tomou a decisão errada. Flaco Lopes bateu e fez Palmeiras 1-0. Mas o Sport respondeu logo depois, 5 minutos depois do gol que tomou, uma cobrança de escanteio que o Lucas Lima bate, uma batida de 3 dedos, né? A bola sai fazendo aquele, como se fosse aquela fatiada, né? A bola sai rasante. E Barleta, inteligentíssima a jogada do Barleta, ao invés de bater de primeira, ele apenas escorou, ele apenas botou o pé, o pé para escorar a batida de Lucas Lima, e ela foi no cantinho de Everton. Golaço de Barleta, primeiro gol do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport empatava o jogo 5 minutos depois. E ali eu acho que foi talvez o erro do Sport na partida. Um dos erros do Sport na partida foi não ter aproveitado aquela hora do gol para ter ido ali na jugular do Palmeiras, sabe? Bom, encurralar o Palmeiras, ir para dentro. O Palmeiras entrou com o time hoje poupando seus principais jogadores, poupou o Estevão, poupou o Vitor Roque e o Rafael Veiga, começaram no banco. Eles entraram no segundo tempo. E aí eu acho que foi aí onde o Sport acabou pecando e poderia ter ali partido com tudo para fazer o segundo gol. Teve uma bola na trave de Sérgio Oliveira, uma cobrança de falta lindíssima de Sérgio Oliveira, a bola explodiu no travessão. Se vai um pouquinho mais baixo, o Everton jamais chegaria naquela bola ali. E aí vem o segundo tempo. Segundo tempo o Sport criando bastante, principalmente pelo lado esquerdo, com as passagens ali de Cariús. Mas aí tinha um problema. Não acertava um cruzamento. Ou era Igor Cariús ou era Barleta. Ninguém estava acertando levantar essa bola com capricho ali para dentro da área. Ninguém estava acertando. E aí o Sport criando chances, mas não aproveitando. A arbitragem começou a dar faltinhas bestas a favor do Palmeiras, pendurando os jogadores do Sport. Típica arbitragem para minar o jogo, sabe? Até que, por volta dos 38 minutos, numa jogada dentro da área do Rafael Veiga, Matheus Alexandre, que tinha entrado no primeiro tempo no lugar de Hereda, que saiu machucado, vai para a disputa de bola. Não tem toque nenhum. Não tem toque nenhum no Rafael Veiga. Rafael Veiga cai e o juiz dá pênalti. E vocês estão vendo aí por essa foto aí que não teve toque. Piquerez bateu e fez o segundo gol do Palmeiras para virar o jogo para a equipe paulista. 2-1. Torcida se revoltou, começou a xingar o juiz de tudo que é nome. E o que me deixa mais irritado, sabe o que é, torcedor? É que o VAR, que é uma ferramenta justamente
para corrigir esse tipo de erro. Vou dizer, ó, juiz, ó, vai lá ver. Você acha mesmo que foi pênalti? Mas dá uma checada lá. Vai lá no monitor e vê realmente se foi pênalti ou não. A gente tá aqui meio em dúvida. Vai lá ver. O VAR ficou calado. O VAR fica quieto. O VAR não fala nada. Pouco antes, num outro jogo do Internacional com o Cruzeiro, teve um pênalti bizonho marcado a favor do Inter, que não teve toque nenhum do jogador do Cruzeiro. O jogador do Cruzeiro foi expulso. O VAR ficou calado. Ora, pra que serve essa ferramenta então, afinal? Serve pra quê? É pra ser usada quando se bem quer, entende? Ou é só usada quando é pra ferrar time pequeno e time nordestino? Hein? Pois é, o VAR ficou calado. O juiz confirmou o pênalti, o Piquerez bateu e fez o gol. E o Palmeiras ganhou o jogo por 2-1. Um ponto que não vai voltar. Era um ponto, pelo menos que o Sport poderia ter conseguido hoje, que seria fundamental, fundamental, na disputa do campeonato. Você tirar um ponto de um time que vai brigar pelo título, mesmo sendo dentro da Ilha do Retiro, é um bom resultado. E não nos foi permitido isso. É duro, torcedor, é duro. Isso não é choro aqui, não tô choramingando, não. Eu tô puto, revoltado. Porque o VAR tinha a obrigação de ter chamado o juiz para rever esse lance. E não fez. Ficou com a linguinha assim, ó. Não, fala nada não. Deixa o juiz se virar. Se ele errou, o problema dele. E quem se ferra? Quem se ferra? O Sport. O Sport. Que se preparou para esse jogo. Um jogo dentro de casa, a torcida motivada, né? E a gente perde um ponto que não volta mais. Não volta mais, né? Por fim, para não ficar muito longo esse vídeo aqui, eu quero saber só de uma coisa, diretoria do esporte. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão ficar fingindo que não aconteceu nada? Fazer o quê, né? Deu pênalti, poxa. Prejudicou a gente. Ou vocês vão lá na CBF reclamar mesmo? Se bem que essa confederação e nada é a mesma coisa, né? Vide aí as denúncias aí da revista Piauí. Mas tem que fazer barulho, porra. Tem que fazer barulho. Senão isso vai acontecer contra o Flamengo, contra o Atlético, contra o Corinthians, contra o São Paulo de novo aqui quando vier jogar no retorno, contra o Fluminense, contra o Grêmio, contra qualquer um que venha jogar aqui. Qualquer um que venha jogar aqui. Vai acontecer a mesma coisa. Então, diretoria do esporte, eu espero que você não fique calada com relação a isso. Né? Seu Yuri Romão, seu Rafael Campos, que adora em programa de podcast para exaltar a qualidade do elenco do esporte, vá agora também e vá reclamar os direitos do clube pernambucano diante do que aconteceu hoje. Né? E pedir para que esse soprador de apito aí chamado Bruno Leo de Araújo não apite mais nenhum jogo do esporte nesse Campeonato Brasileiro. É isso. O esporte agora está com um ponto ganho, vai fechar a rodada na zona de rebaixamento, está em 18º lugar, não vai sair dali ao final dessa rodada, e o próximo jogo será contra o Vasco em São Januário, no próximo sábado. Vasco que vem de derrota aí pro Corinthians na última rodada. Vamos ver, né? Tem uma semana agora para se preparar. E vamos ver o que o esporte pode fazer. Vamos lá, já ia esquecendo de avaliar aqui os jogadores do esporte. Kaique França. Boa partida. Mas é impressionante, né? Como o Kaique consegue pegar um pênalti. Pênalti dos dois. Não passou nem perto de pegar os pênaltis de hoje. Não vejo Kaique como pegador de pênalti. Não vejo. Hereda. Vinha fazendo uma ótima partida até se machucar. João Silva. Uma partida mais ou menos, assim como o Chico também. Não foi uma partida brilhante dos dois, não. E o Ocariús hoje melhorou em relação ao jogo contra o São Paulo, mas ainda continua com um problema na questão dos cruzamentos. Meio campo hoje foi Rivera, tomou logo um cartão logo no começo do jogo e acho que isso meio que inibiu a partida dele hoje. Teve que jogar
se precavendo mais. Duqueiroz, para mim, hoje uma boa partida de Duqueiroz. Para mim foi um dos melhores em campo aí o Du. Sérgio Oliveira oscilou alguns bons momentos, outros momentos nem tanto. Oscilou demais para mim. Na frente, a linha comando é Lucas Lima, para mim, boa partida de Lucas Lima. Barleta errou muita coisa hoje, não, apesar do gol de Barleta, mas errou muita coisa hoje. E Pablo, partida discreta do Pablo hoje, na minha opinião. Dos jogadores que entraram no banco de reservas, praticamente, Matheus Alexandre entrou muito mal. O lateral de 9 milhões de reais do Sport Clube do Recife, né? E ainda se envolveu nesse lance desse pênalti absurdo dado contra o Sport. Depois entrou também Fabrício Domingues, entrou Lobato, entrou Carlos Alberto. E esses aí não fizeram lá muita coisa. E o Arthur Souza também, né? Não fizeram nada digno de nota na partida, não. Mas é isso, torcedor, vamos em frente. Série A, infelizmente, para clube nordestino é assim mesmo. Vamos ver o que acontece nos próximos jogos. E vamos ver se os próximos jogos a gente não vai ter nenhum soprador de apito vindo aqui para a Ilha do Retiro para prejudicar o esporte. Valeu, torcedor, valeu, torcedora. Forte abraço. Siga as redes sociais do Esportista do Lacast. E até a próxima. Queria falar mais coisas hoje, mas o vídeo tá muito longo, eu não vou me segurar.